Essa é a segunda mensagem que nós estamos a pregar sobre o tema Deus pode ajudar minha família? Então prove. Na primeira mensagem nós falamos a respeito do papel do marido. Amar primeiro, liderar depois. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da esposa. E eu já adianto aqui um tema quase que bombástico, que no primeiro momento poderá chocar a muitos, mas vocês precisarão ouvir até o final para entender o que eu quero dizer com isso, para dizer que eu não estou me filiando a qualquer filosofia contemporânea, seja ela do feminismo ou de alguma outra filosofia libertária, se é que existe esse nome para este pensamento que eu vou dizer agora, e depois, conforme nós vamos falando, nós vamos ler nas Escrituras o texto base para a nossa reflexão, ou seja, o texto no qual nós estamos nos baseando. O tema da nossa mensagem é: a esposa deve se submeter se for da vontade dela. Parece um negócio meio feminista, não parece? Tenho certeza que muitas pessoas vão até se sentir atraídas para assistir essa mensagem na internet, porque das duas umas, ou vai pensar que eu enlouqueci e vai querer saber que negócio é esse, ou então vai realmente querer entender o porquê que nós estamos a falar de um tema tão delicado desta forma. A submissão da esposa é uma escolha dela. Esse é o nosso tema. A submissão da esposa é uma escolha dela. Deixo de anunciar por enquanto o texto, para que você saiba exatamente por que caminho nós estamos seguindo, muito embora boa parte já deve desconfiar de que texto nós estamos a falar. Mas antes de falar sobre a submissão da esposa, nós precisamos falar de casamento. Alguém no passado, um grande pregador, estava se perguntando e questionando por que as pessoas casam. Há pelo menos 3 grandes motivos que explicam por que as pessoas casam. O primeiro motivo, e normalmente está ligado aos evangélicos, e eu vou falar aqui, vou usar uma expressão bastante delicada, piedosa, como usa Martyn Lloyd-Jones. E depois vou colocar como é que nós entendemos isto no popular. Mas ele diz que os crentes casam para obter ou para legalizar o prazer físico e a gratificação física. Noutras palavras, e me perdoe a absoluta franqueza, mas se o pregador por vezes, por amor à polidez, deixa de ser claro, parece que a mensagem perde a relevância que ela tem. Mas o que Lloyd-Jones está dizendo numa linguagem quase que poética é que os crentes se casam para fazer sexo legalizado. É para isso. E eu ouvi isso quando eu era adolescente no colégio, e os meninos estavam comentando de um rapaz e de uma moça de uma série mais avançada, dizendo que o rapaz queria se casar logo. Isso eu estava no ensino... Acho que eu estava no ensino fundamental. Devia estar na 6ª série. Hoje é 7º ano. E eles estavam dizendo de forma jocosa, ou seja, fazendo piada com isso, porque o rapaz queria se casar porque crente não pode fazer sexo antes do casamento. Então ele tinha pressa de se casar. Parece que algumas pessoas esquecem que eu sou crente também. Outro dia alguém estava lá no fórum vendendo não sei o que e falou que fulano de tal só comia determinado bolo porque era crente, e crente tem uns gostos meio esquisitos. Será que eu não tenho cara de crente mais? Será que foi penteado que eu fiz no cabelo? Eu vou falar com o meu cabeleireiro, não está fazendo corte de crente. O povo está esquecendo que eu sou crente. Então, muito bem. E dentro desse negócio a gente sai ouvindo determinadas coisas. Pois bem, vou usar aqui a linguagem do Lloyd-Jones. Muitos crentes casam, por boa parte deles, para legalizar a gratificação física. Ficou bonito ou não ficou? Muito bem.
mas ele quer dizer exatamente aquilo que eu já falei que ele quis dizer. Boa parte das famílias tradicionais, normalmente católicas, eu já falei dos crentes, agora eu vou falar dos católicos. Boa parte das famílias tradicionais católicas, vou botar o tradicionais católicos porque para colocar dentro deste esquema, normalmente precisa de ter o quê? Aquilo que eu vou falar. Casam-se para juntar patrimônio. Ou seja, precisa ter dinheiro. Casam-se para juntar patrimônio. Ele é rico, ele quer ficar mais rico, então não tem nada a ver com legalização da gratificação física dos crentes. Tem a ver com dinheiro. Eu me caso para eu ficar mais rico. Eu me caso para que a minha família fique mais rica ainda. Então tem aqueles, eu não sei se tem Paraguaçu Paulista, não ouvi falar ainda. Mas aqueles mega casamentos que são, na verdade, reuniões de famílias. Aqui está o meu nobre irmão Denis e a Bruna não está. A Bruna deve estar dando aula para as crianças. Vem lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Vocês, então, com certeza já ouviram muito falar dessas histórias, né? A família fulano de tal casou com fulano com a beltrana da família tal. Para quê? Para juntar patrimônio. As pessoas se casam para juntar patrimônio. As pessoas se casam para legalizar a gratificação física. Ou as pessoas se casam porque engravidou a filha do outro. Tem isso ou não tem? Tem também. Entre pessoas não evangélicas é mais raro. Entre os evangélicos e daquelas denominações, digamos, mais conservadoras, mais comum. Mas mesmo assim, nem tanto como era antigamente. Só que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo no seguinte: que tipo de casamento haverá quando a gratificação física não valer mais a pena? Quando o patrimônio também não fica mais interessante? Afinal de contas, um bilionário casando com outro bilionário só vai mudar a conversa, porque o estilo de vida, o quê? Vai comprar um jatinho melhor? Eu já tenho um topo. Vai andar de que carro? Eu já tenho o carro que ele quer. Rico, então. O que vai acontecer quando a motivação com que as pessoas se casaram vai perdendo o brilho? O que vai acontecer? E boa parte dos problemas antigos aconteciam exatamente por causa disso. Nós vivemos no século XXI, então vocês possivelmente deverão ter visto isso somente no caso de bisavós ou de avós, o tratamento que muitos maridos davam às suas esposas. As esposas eram tratadas como coisas. Conversa de homem era com um charuto, um cigarro, com uma pinga talvez, do lado de fora, na varanda, e na conversa de homem a mulher não entrava e criança muito menos. Hoje em dia, o que as crianças fazem? Entra na conversa de adulto, dá pitaco e corrige. É um negócio incrível. Incrível. E por vezes ela está bem informada. Por vezes, ou seja, num assunto que ela não tem nada a ver, mas ela está lá. Então, antigamente, como fazia? Nem a esposa participava da conversa de homem. Fulano é conversa de homem, espera na cozinha com as outras mulheres. Aí ia lá para a cozinha, trocava o quê? Trocava receita e fazia outras coisas. Era conversa de homem e mulher, não se metia. E muitos de nós observávamos isso e olhávamos, nossa, que machismo, que coisa tão ruim, que coisa até tão humilhante, não é? Por que a mulher não pode também participar da conversa do patrimônio? Afinal de contas, o patrimônio é da família e não apenas do marido. Então fomos para um outro extremo. Qual que é o outro extremo? Pensa se não é assim que funciona. O outro extremo é o seguinte: ao invés do homem ser o cabeça da casa, a casa tem duas cabeças. E essas duas cabeças não param de brigar. E o prêmio para essa briga, sabe qual é? O reconhecimento dos filhos
para qual autoridade é a suprema dentro de casa. Então, como é que funciona? O pai fala, põe o tênis. A mãe fala, tira o tênis. Para quê? Para saber qual dos dois manda mais. E o que o filho vai fazer? O filho vai parar no psicólogo para tratar. É o que vai acontecer. É o que tem acontecido. O filho não consegue discernir sequer o que é uma autoridade. Ela vai para a escola. O que ele vai fazer lá na escola? Um filho que não sabe que tem que obedecer regra. O que os irmãos acham que ele vai fazer lá na escola? A imagem de uma autoridade não existe. Este é o retrato da sociedade contemporânea. Este é o retrato da sociedade brasileira. Há uma disputa terrível dentro da casa. Se por um lado nós havíamos um homem autoritário, hoje nós encontramos uma mulher autoritária, uma esposa autoritária, uma mãe autoritária, que na verdade não quer, em muitos lares, não em todos, mas em muitos lares, ela simplesmente quer ter o prazer de dar a palavra final. E há muitas piadas sobre isso, mas na verdade isso é seríssimo. Porque as casas, fica cada um como se fosse uma pessoa com pé em duas canoas. E as canoas vão cada um para um lado. Até que termina em quê? Em divórcio. Quando eu falei esse tema para algumas pessoas, normalmente eles falam, mas isso põe a mulher, sendo responsável pela sua submissão, põe uma carga grande sobre seus ombros. E põe mesmo. Mas a questão é, não há outra situação. O que a Bíblia tem a nos ensinar isso? E você pode ir pensando de uma forma não machista. Mas antes de eu ir à Bíblia, eu gostaria de ir a Aristóteles, que é um pouco antes da Bíblia, pelo menos dos escritos do apóstolo Paulo. O que diz o Aristóteles, não o apóstolo? O que diz Aristóteles sobre a mulher? Não a esposa, a mulher. A mulher é um homem incompleto. E porque é um homem incompleto, ela deve se sujeitar à autoridade dos homens. Isso é Aristóteles em A Política. Agora vamos ver o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 24 e deixe sua Bíblia aberta, porque você vai vir um pouquinho para baixo, depois você vai vir também um pouquinho para cima. E você vai ver porque a submissão da esposa é uma escolha dela. E você vai ver porque só tem como ser assim. Não tem como ser de outra forma. Efésios 5, 22 a 24. Pastor, você está destruindo tudo aquilo que eu gostaria que fosse. Pois é, sinto muito. Você está aí na sua casa pensando... Se você é lá de Brasília, você está falando, oxe, que pregação é essa? Se algum colega pastor está pensando, que tema é esse? A submissão da esposa depende dela querer. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem. A submissão da esposa é uma escolha dela, justamente porque nós encontramos neste texto algumas verdades que nos ensinam como que essa escolha é feita. E só pode ser uma escolha dela, e só faz sentido se for uma escolha dela, e só vai funcionar se for uma escolha dela. É só assim que vai funcionar. Então agora eu vou jogar uma carga grande sobre os ombros das esposas. Até porque, já corrigindo o Aristóteles, eu não estou falando que a mulher deve ser submissa ao homem. Eu estou dizendo que a esposa deve sujeitar-se ao seu marido. O que é totalmente diferente de dizer que a mulher é um ser inferior e, como tal, ela deve ser controlada por um homem. E se você ler Fustel de Coulanges, a cidade antiga, você vai ver que na Grécia Antiga e em Roma Antiga, a mulher era uma coisa, assim como os filhos também eram coisas.
A mulher entrava não no direito de família, mas no direito real. Era uma coisa, era um objeto. Mas nós estamos a encontrar nas Escrituras não a mesma visão, mas uma visão totalmente diferente. Uma visão que beira ao feminismo. Uma visão que hoje é tratada como retrógrada, mas na época era um avanço sem igual. Nós não estamos a ler a mulher seja submissa ao homem. Nós estamos a ler que as esposas devem sujeitar-se aos seus maridos. Mas essa sujeição depende, em primeiro lugar, de sua fé. As mulheres ou as esposas sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Deixa-me dizer aqui uma coisa surpreendente. Se você pegar o texto original grego, você não vai encontrar a palavra sejam submissas. Alguém voa lá. Como assim? Então quer dizer que eu estou lendo errado? Você está lendo uma tradução e a tradução está facilitando o teu caminho. Como o meu. E vocês serão percebidos que eu estou falando de sujeição e não de submissão. Muito embora na nossa tradução nós estejamos lendo sejam submissas ao seu próprio marido. Mas eu quero ousar a uma reflexão que vá além um pouco do texto em português que vocês estão lendo, que você está lendo. Para dizer até que essa tradução poderia ser um pouquinho melhorada. Porque em grego, não vou falar grego aqui, vou falar em português. Mas em grego, nós precisamos voltar ao versículo 21 para entender. E aí nós vamos conseguir ler o 22. Porque em grego está escrito assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao próprio marido. Está subentendido, sujeitai-vos uns aos outros. Não está expresso no texto, está implícito no texto, porque o apóstolo Paulo está falando de uma sujeição que é geral e que a partir de então ele vai colocar nos casos específicos. Mas ao dizer que a esposa deve sujeitar-se, ele não está dizendo de algo que está fora do quadro geral das Escrituras, da forma como o crente deve viver. As esposas ao próprio marido, ou seja, sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? De Cristo. A sujeição da esposa ao seu próprio marido decorre da fé que ela tem em Jesus. Porque aqui eu não estou falando de uma submissão involuntária, como era dos antigos romanos e dos antigos gregos, que submetiam suas esposas sobre seus pés, mas um ato voluntário da esposa de sujeitar-se ao seu marido como ela se sujeita ao seu Cristo, ao seu Senhor. Está entendendo por que eu estou falando que a esposa, ela tem na mão dela o ato de sujeição? Porque aqui eu não estou a dizer de um ato involuntário, de um ato coercitivo, de um ato que a sociedade impõe à esposa, mas um direito que ela tem, de se sujeitar ao seu esposo. Digo direito sim, porque hoje em dia é um direito. Queira algumas senhoras e alguns senhores que têm falado um monte de coisas por aí na internet, ou publicado em livros ou nos jornais, queiram eles ou não, a esposa tem direito, sim, a cozinhar na sua casa. O pai e a mãe de família têm direito a dar um fogãozinho para sua filha, para ela brincar. Ou não é verdade? Ou o pai e a mãe perderam esse direito na sociedade? A esposa pode se sujeitar ao seu esposo, mas eu não estou falando que ela deve ser submetida, mas que ela deve se sujeitar como uma expressão da sua fé.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está falando de uma regra geral que vale para a igreja toda, e de forma mais específica, ele vai tratar no trabalho e na casa. Na casa, as esposas sujeitem-se ao seu próprio marido como ao Senhor. Elas devem se sujeitar porque elas se sujeitam ao seu Senhor Jesus. Mas se a submissão da esposa é uma escolha dela, e essa escolha decorre de sua fé, daquilo que ela acredita, e as mulheres podem ou não podem acreditar nisso? Será que não podem mais? Será que a ditadura pluralista, ou do pluralismo filosófico, científico, teológico até, é capaz de proibir o pensamento que seja contrário a ele próprio? Que belo pluralismo é! Eu admito qualquer coisa, eu protejo o muçulmano, eu protejo as minorias étnicas, eu protejo o direito dos índios, mas eu não permito as esposas sujeitarem-se aos seus próprios maridos. Sabe o que isso me cheira? Cheira Satanás no livro de Apocalipse. Qualquer pluralismo é possível, menos o cristianismo. Qualquer ideia eu posso admitir, menos aquela que seja de acordo com as Escrituras. Isso é obra de Satanás. Abra seu olho, jovem. Abra seu olho, senhora. Senhor. Isso daí vem com um rostinho simpático, com uma voz de cordeiro, mas é o dragão falando. As esposas podem se sujeitar aos seus maridos. Mas essa sujeição também depende da sua própria vontade, como temos falado. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos. Não é uma sujeição imposta de cima pelo marido. É uma sujeição que parte dela própria e de sua fé. Porque eu creio em Jesus, porque a palavra me ensina, eu vou me sujeitar. Está vendo porque depende só dela? Porque depende de uma coisa muito íntima, que é a fé. Agora, a fé poderia ser entendida como algo exatamente contrário, porque se vocês lembrarem-se, Éfeso, como Corinto, como as igrejas da Galácia, na sua maioria, vão lendo o livro de Atos e vão constatando isso, convertiam-se muito mais mulheres do que homens. E muito embora a igreja presbiteriana seja uma igreja mais ou menos equilibrada no quesito gênero, mais ou menos, boa parte, principalmente das igrejas pentecostais, tem 5 vezes mais mulheres do que homens. A igreja presbiteriana é um pouco mais equilibrada essa conta. Mas tanto quanto nessas igrejas mais novas, como é a Assembleia de Deus, uma igreja de cerca de 100 anos, igrejas que nasceram na década de 70, igrejas que estão beirando hoje os 40 anos, elas têm normalmente mais mulheres do que homens. Bem mais mulheres do que homens. As igrejas do início do cristianismo eram assim também. Então o que a esposa deveria fazer uma vez que agora ela se converteu e ela está livre em Jesus? O que ela deve fazer em relação ao seu marido não crente? Eu não me sujeito mais. Eu me sujeitava antes, agora eu fui livre. Em Jesus eu estou liberta. O que fazia o filho em relação ao pai? O meu pai é um pagão, agora eu sou cristão, agora eu sou discípulo de Jesus. Eu não devo seguir a orientação do pai, e eu não devo obedecer meu pai, e eu não devo honrar meu pai. Aí vem o apóstolo Paulo e fala: não, senhores, não, senhores. Honra teu pai. As esposas, sujeitem-se aos seus maridos, como se sujeitam ao Senhor. Percebam, meus irmãos, que para ter uma família abençoada não é fácil não. Não é fácil não. Porque hoje eu vejo pais falando de suas filhas: eu vou criar minha filha para ser
para ter esta ou aquela profissão bem mais digna do que minha esposa, do que minha mãe, para que ela não dependa de homem. Isso homens falando. Para que ela não tenha que se sujeitar aos homens. O mundo está ensinando que nós não devemos nos sujeitar a ninguém. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. A Bíblia ensina que nós devemos dar a outra face. O mundo fala que nós devemos não levar desaforo para casa. A Bíblia ensina que nós devemos andar a outra milha. O mundo tem nos ensinado que nós não devemos aguentar nada do outro. A Bíblia ensina que as esposas devem sujeitar-se aos seus próprios maridos. O mundo hoje ensina que a mulher não deve se sujeitar a ninguém. Ela deve ser a dona da casa, ela deve ser a cabeça da casa e ela deve, se possível, ser a cabeça de tudo. E também se ensina aos filhos o seguinte: você, filho, você não precisa de ninguém. Case-se quando estiver no final da sua vida com o pé na cova e não tenha filhos, para que você não tenha o desprazer que eu tenho. É isso que o mundo está ensinando sobre família. E eu já passo a lhes perguntar, por que os consultórios de psicologia, por que os consultórios de psiquiatria estão lotados? Até porque também o mundo está pensando assim: estou deprimido, remédio. Você tem que saber por que você está deprimido. Estou depressivo, remédio, de preferência sublingual, efeito instantâneo, pastor. Cada vez que eu ponho eu digo aleluia. Glória a Deus que existe a indústria farmacêutica. Você tem que saber por que você está nessa vida, por que você está cabisbaixo, por que você não olha para cima. Você tem que se perguntar para o seu filho por que seu filho é inquieto, por que seu filho não respeita a autoridade, mãe. Será falta de Ritalina? Ou será falta de um lar em que haja cooperação entre marido e esposa? Em que os pais não disputam autoridade sobre seus filhos e a obediência dos filhos é tratado como um grande troféu. E aquele que subjuga o esposo ou a esposa, vale para os dois, ele o faz mostrando: o filho reconhece a minha autoridade, não a sua. Aí você aproveita e leva o filho para o psicólogo. Aproveita aí toda essa autoridade sua. Isso vale para o esposo, isso vale para a esposa. Porque os valores do mundo estão acabando com a família. E estão na cabeça dos crentes. Estão na cabeça dos crentes. Filho não respeita a autoridade, é hiperativo, dá-lhe remédio. Esposa está com depressão, dá-lhe remédio. Qual é a causa? Eu não sei. Meu pai morreu, dá-lhe remédio. Tem enterros que eu vejo que todo mundo se embriaga, porque ninguém quer sofrer. E se você perguntar se eu quero sofrer, é óbvio que eu vou falar que eu não quero. Mas que reação você quer diante do luto? Alegria? Festa? Aí eu vou beber porque morreu. Não. Você vai chorar lá do lado, porque é hora de chorar. Aprenda com o Eclesiastes: a hora de chorar é a hora de rir. Na hora de chorar nós vamos chorar, fazer o quê? Faz parte da vida. Não é tomar remédio para a tristeza passar. É chorar porque é a hora de dor. É luto. Vou fazer o que no luto? Vou rir? Contar piada? Tem enterro que o povo conta piada. Será que está querendo disfarçar que o corpo que está lá na sua frente? Em terceiro e último lugar, falei que depende da fé, falei que depende da sua própria vontade, é uma decisão voluntária, é uma decisão espontânea e é uma decisão diária, e também depende do seu discipulado. Quanto mais ela se sujeita a Jesus, mais ela se sujeita ao marido. Vejam que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Olha só, que coisa triste. A mulher tem que se sujeitar ao marido. Sim, mas não só ao marido. Tem que se sujeitar aos seus irmãos em Cristo. Tem que se sujeitar a Cristo e tem que se sujeitar ao Pai. Tem que se sujeitar a um monte de gente. E sabe por que essa mensagem é tão dura de ser ouvida? Mas eu estou achando e eu estou pensando, meu objetivo é isso, é que essa dureza se torne mais fácil a partir do momento que a gente entende.
Não a partir do momento que a gente é obrigado a se sujeitar, mas a partir do momento que a gente entende que é diferente. Eu devo me sujeitar, o filho como filho deve me sujeitar aos meus pais, a minha esposa deve se sujeitar a mim como marido, eu me sujeito a Cristo, Cristo se sujeita ao Pai na economia da Trindade. Pesquisa aí no Google, Trindade econômica. Pesquisa depois Trindade ontológica. Não dá tempo de falar sobre tudo isso aí na pregação, né? Senão vai durar a noite toda, o Eutico morre e aí vai fazer o quê? Eu não sou o apóstolo Paulo para ressuscitar Eutico, então tem que ser mais curtinho. Depende do discipulado. Esposas, quanto mais sujeitas a Jesus, mais sujeitas ao seu marido vocês serão. Maridos, ao invés de impor por meio de um discurso pesado que a sua esposa deve ser submissa a você, ore com ela, tenha devocionais com ela, invista na vida espiritual de vocês, porque aí ela vai se tornar mais sujeita a você. Mas na marra não. Na marra não, até porque a Bíblia diz que o marido deve fazer o que em relação à sua esposa? Deve amar. Não submeter e sujeitar. Eu estou enfatizando, irmãos, que esse é um ato voluntário da esposa. Eu estou falando que este ato voluntário depende de sua fé. E que este ato voluntário também depende do discipulado dela. E por discipulado eu estou entendendo o quanto ela é discípula de Jesus e o quanto ela está sob o controle do Espírito Santo. Ponha o seu olhar, leve-o para o versículo 18. Está escrito: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo em nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A sujeição de uns aos outros depende de estarmos cheios de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Você acha difícil se sujeitar ao seu marido? Acho, pastor, muito difícil. Então seja cheio do Espírito Santo que você vai conseguir. Marido, você acha que sua esposa se sujeita pouco? Então ore com ela. Invista na sua vida devocional dos dois para que ela se torne melhor discípula de Jesus. É melhor do que ficar fazendo discursos bíblicos a respeito da sua autoridade. Vai funcionar melhor. Terá um efeito melhor. E você não vai arranjar uma briga na sua casa. E filhos, parem de colocar seus pais uns contra os outros. E pais, maridos, esposa e filho, se esse ditado arranhado, machucado e hoje sem nenhuma importância, que diz que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher. Isso não tem valia na nossa sociedade, senão para os filhos. Filho não tem que saber de briga dos pais. Filho não tem que tomar partido de briga de pai e de mãe. Mulher não tem que colocar filho contra o pai. A mulher que coloca filho contra o pai presta um grande desserviço ao próprio filho. Ao próprio filho. Está ensinando, filho, o que vale na vida é a falsidade. Filho, o que vale na vida é você dizer que honra teu pai, mas nas costas você desonra. Filho, o que vale dizer é você chegar na igreja e posar junto nós todos de família de propaganda de margarina, mas lá em casa, no dia a dia, a história é outra. É isso que você está ensinando, mãe, quando você coloca seus filhos contra seu marido. Sujeite-se ao seu esposo como ao Senhor. Esposas e maridos, velem e velem para que haja um verdadeiro discipulado na vida da sua esposa, se você quiser que ela se sujeite a você. Agora, bem da verdade, muitas mulheres vão de concordar comigo que há muitos maridos que acham extremamente cômodo não exercer nenhuma liderança e nenhuma autoridade dentro de casa. Ou não é verdade? Se não, vejamos.
Pai, posso ir para a casa de fulano? Pergunta para sua mãe. O homem não manda em nada em casa. Por quê? Porque ele não quer. É muito mais confortável você deixar a decisão para outro. É muito mais confortável você ter que saber onde que está fulano, onde que está Beltrano. Foi você que deixou ir. Aí já começa. Mas deixei porque você não falou nada. Não é assim? E por aí vai. Em vez do marido levantar e falar, vai para casa de quem? Mora onde? Quem vai estar lá? Não é isso? Quer ter autoridade só quando estiver na frente dos amigos? A mulher falar assim, senhor? Não é assim que funciona, não. É dentro de casa exercendo a liderança. É dentro de casa fazendo o seu papel. É não deixando a esposa cuidar de tudo. Já perceberam que as mulheres não dormem mais? Já perceberam que as mulheres estão ficando com os rostos envelhecidos e os homens estão com o rosto liso, liso, liso? Parece que está usando um negócio na cara. Sabe aquele hidratante Hiper Ultra Plus? Que seca tudo, que deixa tudo esticado. Parece que os homens estão tudo com esse negócio. E as mulheres tudo enrugadas. Por que está enrugada? Porque enquanto o marido está roncando, ela está pensando, amanhã vence a conta e eu não tenho dinheiro. Preocupação que quem tinha que ter era quem? Era o marido. Está entendendo, meus irmãos? Essa inversão está destruindo a vida das mulheres. E convenhamos, para a vida dos maridos está bem confortável. Qual é a única preocupação do marido hoje? Boa parte. Que horas vai passar o jogo? E tem até aquela solenidade, que é a abertura lá da final da Liga dos Campeões na Europa. A música clássica, tem música clássica naquele negócio. Não sei se tem música clássica em futebol. Na Itália deve ser um negócio interessante. Aqui eu acho que não. Mas enfim, e dá toda aquela solenidade. E o sujeito chora ou não chora? Chora. Se emociona. E ainda fala para a mulher, você viu o gol de Cristiano Ronaldo? Outra pregação eu matei o Cristiano Ronaldo, nessa ele está ressuscitando. Cristiano Ronaldo, você viu o gol? Fica emocionado. É a preocupação do marido hoje em dia. Meus irmãos, vamos mudar esse negócio. Que bom seria se as mulheres pudessem dormir de noite, sabendo que o seu marido vai cuidar de tudo, vai resolver tudo. Que bom seria para a esposa dormir pensando, não preciso me preocupar, se entrar um assaltante aqui, meu marido vai saber o que fazer. Porque hoje em dia, até isso. Vai mulher lá na frente ver o que é. Eu tô logo aqui atrás com uma faca. Tá assim ou não tá assim? Precisamos, meus irmãos, mudar esse negócio. E com fé em Deus, nós vamos mudar. Eu não vou dar uma de spoiler, mas existe uma cena do episódio Perdidos no Espaço. Não está no início, está lá no meio. Se você está assistindo esse negócio na internet, na Netflix, você agora pausa, passa 2 minutos e vai para o final da pregação. E para você que está aqui, comece, tampe seus ouvidos, imagine outras coisas. Vocês já perceberam, quem assistiu, que não vou falar como termina, não se preocupe. Mas que a esposa trata o marido super mal. Não trata? Horrivelmente. E a todo instante ela desmonta a autoridade dele na vida dos filhos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até o momento que ela vê ele amá-la de tal maneira que deu a vida dele por ela, ainda que não chegasse a concretizar porque ela pensou numa saída antes disso. A partir daí, ela responde ao amor do marido em sujeição.
Se a esposa não entender que o marido a ama a tal forma dele dar a própria vida para ela, pelo benefício dela, amar de verdade, ela não vai se sujeitar. Ninguém é louco. Você vai dormir com um sujeito que entre a vida dele e a sua, na primeira ocasião, a sua entra em prejuízo. Vou falar prejuízo, já pensei em outras coisas, mas põe aí os nomes na sua cabeça. Que ele se manda, olha, a casa pega fogo contigo. Acorda, mulher, a casa está pegando fogo. Vê se a torneira lá do banheiro tem água para você conseguir sair. E ele já está lá na rua faz tempo. Irmãos, isso faz muito sentido no dia a dia da família. Faz muito sentido. Essa é a segunda lição. Essa é a segunda mensagem. Experimenta essa semana. Experimenta, mulher, se sujeitar um pouco mais. Experimenta colocar a batata quente assando na mão do marido e falar, marido, se vira. E não toma atitude nenhuma, até ele tomar. E se ele tomar, bota a culpa no pastor, porque aí eu vou falar que a culpa é do apóstolo Paulo. Maridos, ao invés de tentar convencer sua mulher a se sujeitar a você, invista na vida espiritual de vocês essa semana. Faz o teste. Deus pode ajudar minha família? Então prove. Prova isso. Tenta isso. E você vai ver que Deus vai te abençoar grandemente. Amém.